Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Pessoal, iniciamos o nosso projeto Reta Final. Concurso do TRE, a gente vai tratar sobre tudo que vai cair na sua prova de um jeito super simples, super rápido. Eu sei que essa matéria de direito eleitoral te deixa com muito medo e eu vou torná-la muito mais simples. Eu vou trabalhar todos os tópicos do edital todos os dias, seguindo a ordem do que a gente acredita que seja o edital. Por que a gente acredita? Nós pegamos os editais, os concursos dos TRE dos últimos anos e a gente fez um compilado, abrangendo tudo que já foi cobrado. E eu fiz um material, vocês já conhecem o meu manual, um material que responde a todas as questões de prova, ou seja, tudo que pode aparecer na sua prova tá aqui. E eu vou te explicar de um jeito super simples. Primeiro ponto que você tem que saber o que é direito eleitoral. Galera, direito eleitoral é uma área do direito que regulamenta o processo eleitoral. O processo eleitoral que vai do alistamento eleitoral, registro de candidatura, propaganda eleitoral, tudo que a gente vai estudar aqui, tudo, até a diplomação dos candidatos eleitos. Tudo isso é regulamentado pelo direito eleitoral. Direito eleitoral, área do direito que regulamenta o processo eleitoral, que estabelece as regras para garantir legitimidade, para garantir que o processo de escolha do nosso governante seja legítimo, seja realizado em conformidade com a lei. Beleza, primeiro ponto, já sei, muito fácil, difícil aparecer na sua prova, mas vamos lá. Segundo ponto que eu quero falar com vocês, o direito eleitoral, gente, está dentro de um grande ramo que chama direito público. O que acontece? No mundo das regras que regulamentam a vida nossa em sociedade, existe uma divisão entre direito público e direito privado. Direito público são todas aquelas áreas do direito que vão regulamentar a atuação do Estado, do ente público. Então, tudo que regulamenta a atuação do Estado faz parte do direito público. Por isso, dentro do direito público está o direito constitucional, que fala sobre as regras da Constituição do Estado. Dentro do direito público está o direito administrativo, que fala sobre a administração pública da máquina do Estado. Dentro do direito público está o direito penal, que fala da prerrogativa que o Estado tem de o que, gente? Criminalizar algumas condutas, punir aqueles que praticaram crimes. E dentro do direito público também está o direito eleitoral, área que regulamenta todo o processo eleitoral para a eleição do nosso governante. Governante que vai estar onde? No Estado, governando, tomando as grandes decisões da sociedade. Então, o direito eleitoral é uma área do direito que faz parte do direito público e vai regulamentar todo o processo eleitoral. Prof, perfeito, já entendi. Mas como é que funciona esse poder do Estado? Como é que funciona isso? Como é que funciona essa prerrogativa que o Estado tem de governar o povo? Gente, o Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa. Governa quem? O povo, que está onde? Em um determinado território. Prof, por que o Estado governa? Porque nós, o povo, a gente dá poder para o Estado. Sim, na República Federativa Brasileira, todo o poder emana do povo. Todo poder vem do povo. Só que esse poder o povo exerce diretamente e indiretamente. Como assim? Nós estamos em uma democracia semidireta ou mista. Olha só. Semidireta ou mista. Existem alguns instrumentos de democracia direta que são adotados no Brasil e um grande instrumento de democracia indireta que são as eleições, que também são adotados no Brasil. Me explico melhor. Todo o poder emana do povo. E esse artigo, gente, ele cai em todas as provas. Todo o poder emana do povo e o povo vai exercer esse poder ou diretamente ou indiretamente. Como assim indiretamente? Quando a gente participa do processo eleitoral de escolha do nosso governante, indiretamente nós estamos lá. Indiretamente nós estamos lá. A gente participou do processo de escolha daquele governante. Então, de forma indireta, nós estamos lá exercendo o poder do Estado. Estamos, através daquela pessoa eleita. Então, democracia indireta, o grande instrumento de democracia indireta são as eleições. E existem também alguns instrumentos de democracia direta que são adotados no Brasil. Quais são eles? Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Ou seja, no Brasil, nós temos instrumentos de participação direta da vontade do Estado e um instrumento de participação indireta, que são as eleições.
A gente escolhe o nosso representante e indiretamente exercemos o poder do povo. Então, 2 tópicos já importantes do seu edital. Conceito de direito eleitoral, o conjunto de normas, regras que regulamentam o processo eleitoral, e o conceito de democracia mista ou semidireta. Nós adotamos a democracia mista ou semidireta no Brasil. Beleza. Dito isso, prof, o que a gente tem que estudar nesse inicinho da matéria? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alguns conceitos que vão aparecer ao longo de toda a disciplina. E o primeiro conceito é o conceito de sufrágio. O conceito de sufrágio é o conceito que está ligado à participação na política de cada cidadão. Nós adotamos hoje no Brasil o sufrágio universal. Todo cidadão participa do processo de escolha dos nossos representantes. Por que todo cidadão? Como é que foi isso ao longo do tempo, prof? No passado, gente, a gente adotava um sufrágio censitário. Somente quem tinha dinheiro que podia votar. Depois, um sufrágio capacitário. Somente quem tinha um certo nível educacional poderia votar. O sufrágio capacitário, de certa forma, ele ainda existe até hoje. Por quê? O analfabeto não pode se candidatar a cargo político, ou seja, existe uma vedação aí. Se você não sabe nem ler e escrever, você não pode ser candidato. Sufrágio capacitário, depois sufrágio por gênero. Até 1932 só votavam os homens, gente. Só homem votava. Só homem votava. Atualmente, o Brasil adota o sufrágio universal. O que é isso? Sufrágio universal. Capacidade de participação política do cidadão não depende de nenhum tipo de condição. Ah, eu preciso ter uma certa renda, eu preciso ter um nível educacional para votar? Não, não depende de nenhum tipo de condição. É um direito universal. Dito isso, prof, quando a gente entende esse conceito de soberania, de Estado, o que a gente tem que compreender sobre essa participação popular? Como eu falei com você, gente, olha só a importância desse artigo. Vocês já sabem, gente, tudo que tem em verdinho responde a até 100 questões de prova. O que está em azul são os exemplos, agora tem exemplo de tudo. E o que está em amarelo responde a até 200 questões de prova. Quando a gente fala sobre direito político, eu tenho que lembrar que a soberania popular, artigo 14, hein, gente, da Constituição. A soberania popular, o poder da população, vai ser exercido pelo sufrágio universal. Pelo voto direto. Como assim voto direto? Você vai lá e vota. Prof, eu não posso votar. Posso fazer uma procuração para minha mãe votar em meu nome? Não. Não pode. Até porque a gente não pode confiar em ninguém quando se fala de voto. O voto é direto, você vai lá e vota. Voto secreto, você tem o direito de manter o seu voto em segredo. Professora, mas eu tô vendo que existe todo um marketing digital acontecendo. Tem muito influenciador recebendo muito dinheiro de candidato para declarar o voto. Sim, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Mas se você quiser manter o seu voto em sigilo, você pode. O voto é secreto. Além disso, com igual valor para todos. Quem é rico, quem é pobre, o valor do voto de quem é rico e o valor do meu voto é o mesmo valor. E nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Gente, esse artigo 14, ele conceitua esse termo, né? Democracia semidireta ou democracia mista. De forma indireta, a gente participa da vontade do Estado quando a gente elege o nosso governante. Então, de forma indireta, você está exercendo o poder do Estado quando participa do processo eleitoral. E de forma direta, você participa quando você faz o quê? Quando você vota no plebiscito, referendo ou quando você inicia um projeto de lei. Vamos lembrar o que é isso? Mais difícil de cair, mas não custa lembrar, né, gente? Plebiscito, prof. Gente, plebiscito, olha só, tá em amarelinho. Tá em verdinho, plebiscito, porque responde a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões e as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer no seu celular para você responder na hora. Assim você memoriza, já aplica o que você acabou de estudar na hora. Memoriza 3 vezes mais. Então, terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Eu já te mostro o que é mais cobrado.
Tudo que está em verde responde até 100 questões de prova. O que está em amarelo até 200 questões de prova. Ou seja, a iniciativa popular de lei responde mais questões, é mais cobrada do que o plebiscito e o referendo, tá bom? É mais cobrada. Nisso, você sempre presta atenção no que é mais importante. Além disso, todos os artigos estão explicados no Vademecum virtual. Então, você vai ler o artigo, acessar o QR Code do artigo, tem explicação completa de cada artigo da lei, tá bom? Em lugar nenhum isso existe. Galera. Vamos lá, vamos relembrar. Plebiscito. Plebiscito ou plebiscito? Olha a setinha indo para trás. Plebiscito. O que é isso? Plebiscito é uma consulta prévia. Antes da edição de um ato administrativo ou ato legislativo, é feita uma consulta popular, um plebiscito. Prof, qual que é o plebiscito famoso que a gente não vai esquecer? Gente, em 2011, tá aqui no exemplo, olha. Todos os conceitos têm essa cor azulzinha, que é o exemplo. Em 2011, foi realizado um plebiscito no estado do Pará, sobre a divisão do estado em outros 3 estados, Pará, Carajás e Tapajós. A maior parte da população votou pelo não. Não queremos dividir o estado do Pará em 3 estados. Não queremos. Esse foi um plebiscito, uma consulta prévia. Plebiscito é de pré-bicito, consulta prévia, tá bom? E o referendo? O referendo é uma consulta que vai referendar algo. Um ato legislativo ou ato administrativo. É uma consulta realizada após a edição de um ato legislativo, um ato administrativo, para o quê? Para ratificar aquele ato, gente. Nesse caso, a consulta é feita após. Olha a setinha. Olha a setinha. Prof, me dá um exemplo. Estatuto do Desarmamento. No Estatuto do Desarmamento, o artigo 35 fazia a seguinte previsão. Ele falava sobre a proibição de comercialização de armas de fogo e munição. E ele foi submetido a um referendo. A maior parte da população votou pelo não. Não queremos proibir a comercialização das armas de fogo. Não queremos. Isso aconteceu, gente, em 2005. Não sei se vocês aí se lembram, isso aconteceu em 2005. Além disso, iniciativa popular de lei também é um instrumento de democracia direta. Por quê? Eu e você, a gente pode elaborar um projeto de lei. Prof, todo projeto de lei vai ser analisado e votado pelo Congresso? É claro que não. Imagina só, são 200 milhões de brasileiros. Não, não é assim que funciona. Mas a gente pode elaborar um projeto de lei e esse projeto de lei tem que ser assinado por 1% do eleitorado nacional. Não é 1% da população. As provas sempre falam isso, olha, pegadinha de prova. Não é 1% da população, é 1% do eleitorado nacional, sendo que esse 1% está distribuído em 5 estados e não menos do que 0,3% do eleitorado de cada estado. Olha o esqueminha. Galera, por quê? Pensa comigo. Uma lei que vai ter o quê? Vigor sobre todo o país, sobre toda a jurisdição brasileira. E aí, gente? E aí que esse projeto de lei tem que ter um número mínimo de assinaturas. E essas assinaturas de pessoas espalhadas por pelo menos 5 estados no país. Correto? Porque vai atingir todo mundo. Então, se você quiser elaborar um projeto de lei, você elabora esse projeto de lei. Geralmente, gente, projeto de lei é sempre encabeçado por um artista, uma pessoa que tem aí muita visibilidade na mídia para alcançar esse tanto de assinatura. Mas a gente bem que podia fazer isso, né? Bem que a gente podia fazer isso. Beleza. Dito isso, eu quero chegar no segundo tópico do seu edital. Com certeza vai ser fontes do direito eleitoral. Fonte é de onde vem. Existem 3 fontes que a gente vai estudar. Fonte material, fonte formal e fonte informal, que é muito simples, gente. Olha só, esse é um tópico que pode aparecer na sua prova. Tudo que tem verde responde a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página, responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Eu já te mostro o que é mais cobrado. Tudo que tem verde responde a 100 questões, o que está em amarelo a 200 e o que está em vermelho, mais de 300 questões. E trago para vocês milhares de questões comentadas, página a página. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Se você achar uma única questão que não é respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou. Eu tô falando isso há 7 anos. Não existe. Então, não precisa estudar material maior. Não precisa, tá tudo aqui. Inclusive, vai sair para quem já é aluno a cola da prova. A cola da prova vai sair hoje
para quem já é aluno, o que é a cola da prova? A cola da prova é uma revisão de cada tópico do edital. É o material pré-prova. Com esse material, eu acertei todas as questões do concurso do INSS, todas as questões do concurso da PRF, todas as questões do concurso da PF. Galera, a cola da prova tá acertando todas as questões. Por quê, prof? Como é que você consegue fazer isso? Você é a mãe de Ná? Não. Eu sou a mãe do esforço. Eu faço tanta questão, mas tanta questão, que eu sei te falar de cada tópico do edital que tem mais chance de aparecer, de tanta questão que eu fiz. Não é evidência, é matemática. A gente não vive de matemática? É matemática, tá bom? Beleza, falando isso, vamos falar um pouquinho sobre as fontes do direito eleitoral. Galera, fonte formal. O que é formal? Quando você escuta essas palavras, formal vem de formalidade da lei. Quais são as formalidades da lei, né, que estabelecem regras sobre o processo eleitoral? Gente, fontes formais, existem fontes formais do direito eleitoral que são fontes diretas e fontes indiretas. Fontes diretas, quais são elas? Por exemplo, a Constituição, ela trata diretamente sobre direito eleitoral? Sim. O Código Eleitoral, sim. A Lei das Eleições, também. Tudo isso são fontes formais diretas, são instrumentos legais que tratam sobre o processo eleitoral de forma que é direta. Fontes formais diretas. Fontes formais indiretas são instrumentos legais também. Formal vem de formalidade da lei. São instrumentos também que decorrem da lei. Só que a fonte formal indireta, é aquela lei que não trata especificamente sobre o processo eleitoral. Por exemplo, o Código Penal. O Código Penal, ele trata sobre várias e várias questões, né, várias e várias condutas que são tipificadas como crime. Dentre essas condutas existem os crimes eleitorais? Sim. Dentre essas condutas existem os crimes eleitorais, ou seja, o Código Penal não foi instituído só para falar de direito eleitoral, mas trata de direito eleitoral também? Trata de direito eleitoral também. Então, essa é uma fonte formal, porque é uma formalidade da lei, indireta. Indiretamente, o Código Penal trata sobre crimes eleitorais, trata sobre matéria eleitoral. Beleza? Fonte material, prof. Então, eu tenho fontes formais diretas e indiretas. Fonte material. Gente, eu tô falando da matéria. Na prática, na nossa vida real, né? Quais são as situações que acontecem que vão servir de fonte das regras do direito eleitoral? Quais são os acontecimentos sociais? Quais são as manifestações sociais? O que acontece na prática que vai ter que ser regulamentado? Fonte material são fatores sociais, situações materiais que acontecem e que vão ensejar a elaboração de leis que tratam sobre todo esse processo eleitoral. Beleza. E fontes informais? Fontes informais são aquelas fontes, né, gente, que a gente fala que não decorrem diretamente da lei. Por exemplo, a doutrina é uma fonte informal. A doutrina, deixa eu ver... A jurisprudência. Então, fontes informais, elas atuam de forma supletiva, a suplementar essas leis, essas normas que foram instituídas. Beleza, prof. Dito isso, gente, a gente falou sobre conceito, sobre fontes, sobre sufrágio, sobre democracia. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, antes de falar sobre os princípios que também vão cair na sua prova. Quando a gente fala sobre capacidade eleitoral ativa, eu falo sobre direitos políticos positivos. Prof, como é que funcionam os meus direitos políticos positivos? Pessoal, quando que você vai adquirir essa possibilidade de votar? Quando você se alista. A alistabilidade, quando você se alista perante a justiça eleitoral, você se torna cidadão e vai ganhar um título de eleitor. É a partir daquele momento ali, com o título de eleitor, que você vai o quê, gente? Que você vai participar do processo de escolha do nosso governante. Beleza. E aí, prof? E aí que você, devidamente alistado, vai votar nas eleições, vai votar nos plebiscitos, vai votar nos referendos, vai poder, inclusive, elaborar um projeto de lei. Prof, como é que funciona esse tal de voto? Como é que funciona isso? Eu falei que o voto é direto, secreto, obrigatório, né, com valor igual para todos. Quando a gente fala de voto direto, secreto,
com valor igual para todos, isso é cláusula pétrea. Não pode ser de qualquer forma abolida. Agora, a obrigatoriedade do voto pode ser alterada? Sim. O voto pode deixar de ser obrigatório no Brasil? Pode deixar de ser obrigatório no Brasil. Isso pode ser modificado? Pode ser modificado. Beleza. Além disso, prof, quem é obrigado a votar? Quem tem 18 até 70 anos. Prof, quem tem a faculdade de votar ou não? O analfabeto tem a faculdade de votar ou não. Aquele que tem mais de 70 anos tem a faculdade de votar ou não. E aquele que tem entre 16 e 18 anos, aquele adolescente, pode votar ou não. Prof, quem não pode votar de jeito nenhum? Pessoal, sabe quem não pode votar? O estrangeiro e os conscritos, aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Lembrem-se disso, isso tem que memorizar? Tem, porque é uma questão muito fácil. Muito fácil, você tem que ganhar essa questão. Então, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos, facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos. Nossa, prof está suando aqui. Mais de 70 anos. Além disso, é vedado, né, o alistamento eleitoral e o voto para o estrangeiro e para o conscrito. Sobre o estrangeiro, tem alguns pontos importantes. O estrangeiro português de Portugal, ele pode votar nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Ele pode votar e ser votado. Como assim? Um português de Portugal não precisa se o quê? Se naturalizar como brasileiro e pode votar no Brasil? Sim. Inclusive, isso acontece também com um brasileiro que mora em Portugal. É um direito que recíproco. Isso também acontece com o brasileiro que mora em Portugal. Pode votar e ser votado nas condições de português o que? Naturalizado. Prof, quer dizer, como assim que ele pode se candidatar? Gente, existem alguns cargos que são exclusivos de brasileiro nato, como o cargo de presidente e vice-presidente da República. Mas, por exemplo, um cargo de deputado federal. Não é um cargo que tem que ser brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado. Um português de Portugal pode se candidatar? Pode se candidatar e pode concorrer a essa eleição? Pode sim, gente. Agora, o estrangeiro. O estrangeiro de outra nacionalidade que não seja de Portugal pode votar e ser votado? Não pode, não pode. Ah, e o estrangeiro de Angola, prof, que fala português? Independente de falar ou não falar português. O único que pode votar e ser votado é o português de Portugal, nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Não pode concorrer a cargo de presidente ou vice-presidente da República, que são cargos, o que, gente? Exclusivos de brasileiro nato.